Olá, produtores, produtoras. Meu nome é Thaís. Eu ajudo produtores de soja a terem uma lucratividade de 3 safras em apenas uma. Hoje eu vou abordar com vocês um assunto que muitos produtores deixam de lado antes da semeadura, que é olhar para o que está acontecendo na minha área antes da semeadura. Isso, pessoal, vai impactar sobremaneira no resultado que nós teremos lá na frente, ou seja, vai impactar no nosso 3 em 1. Se eu não seguir esses passos, eu deixo de evitar vários problemas que vão impedir com que eu lucre o equivalente a 3 safras em apenas uma. Por isso é tão importante nós nos atentarmos para esses pontos, para esse checklist antes da nossa semeadura, ok? Vamos pensar. Eu estou com a minha área de soja disponível para o plantio. E para que eu possa iniciar essa semeadura, eu tenho que começar a pensar no que veio antes dela. Qual a cultura estava implantada ali? Então, eu chego na minha área e eu vou saber do histórico da minha área, do que estava acontecendo ali. A princípio, o que eu vou fazer? Vou chegar na minha área e vou caminhar por ela. Ai, Thaís, mas pelo amor de Deus, são muitos hectares para eu andar. Se você não fizer isso, se você não fizer uma amostragem na sua área, não andar e ver o que está acontecendo ali, você vai deixar de evitar inúmeros problemas que nós iremos ver hoje. Eu vou mostrar para vocês que tem muitos problemas que só com essa abordagem, pegar esse histórico da área, a gente consegue evitar e consegue deixar de perder. Quando a gente deixa de perder, a gente está lucrando. Concordam comigo? Então vamos lá. Cheguei na minha área, comecei a caminhar por ela e eu vi a cultura anterior que estava ali. Vamos supor que era o milho. Se a minha cultura anterior tem um histórico de pragas que podem afetar a minha cultura atual, no caso a soja, eu tenho que observar se as pragas e doenças daquela cultura anterior ainda estão ali. Então, quando eu começo a observar esses pontos, eu vou direto ao ponto de controle, ao ponto de manejo daquela praga, daquela doença. Então, vamos lá. Cheguei na minha área, comecei a andar e ao abrir a palhada, eu vejo que tem ali algumas lagartas do complexo Spodoptera. Hoje a gente sabe que é um dos pontos de maior gargalo para a cultura da soja é o complexo das Spodopteras. Por quê? Fica vestígios da safra anterior, da cultura anterior, ali no meu solo, e isso vai atrapalhar a implantação da minha cultura, ou seja, o stand inicial vai ficar prejudicado por essas lagartas. O que acontece? Elas estão ali, se eu não atento para o estágio que elas estão, o instar, se ela está menorzinha, se ela está maior, se ela já está quase virando borboleta, ela vai prejudicar o início, o arranque inicial da minha cultura. Ou seja, a minha soja germinou, emergiu para fora da terra, aí veio a lagartinha, o que ela fez? Comeu o como ali da minha soja.
Ah, tecido novinho, fresquinho, que delícia! Ó, come tudo. Ela vai comer e a gente vai ter perda de estande. Se a gente perde uma planta por metro linear, a gente já vai ter um prejuízo de cerca de 7 sacas no final do ciclo. Concordam comigo? Se a gente fizer a conta por hectare do que está sendo perdido ali. Então, primeiro ponto, a gente observou que tem lagarta ali. O que nós temos que fazer? Vocês sabem? Nós temos que identificar o instar, que aquela lagarta está, e deixar com que ela complete o seu ciclo. Quando ela completa o seu ciclo e não tem plantas ali para ela consumir, ela vai voar e vai ir para outras áreas e vai deixar a nossa área em paz. Então a gente não vai perder plantas no início, no estabelecimento da nossa cultura. Concordam? Ao fazer isso, prestem muita atenção. A gente deixa de perder plantas para as lagartas, para o complexo das espodópteras, ok? Thaís, eu posso entrar com inseticida para controlar essas lagartas antes do plantio? Eu vou conseguir atingir essa lagarta que fica ali no solo, no meio da palhada? Elas geralmente se escondem no meio da palhada, até mesmo para eu poder identificar se há a presença dessas lagartas, é necessário examinar essa palhada. Então eu vou chegar na minha área, eu não posso olhar por cima, não tô vendo nenhuma lagarta. Não, vamos abaixar no solo, abre a palhada, vê se tem vestígio dessas lagartas ali. Identifica o instar. Se tá num instar maior, se ela tá maior, a lagarta, significa o quê? Eu vou precisar esperar menos tempo para ela completar o ciclo. Se ela tá pequenininha, vou ter que esperar mais tempo. E a partir dessa identificação, a gente já evita inúmeros problemas. Mas então tá. E se na minha área era uma área de trigo? Ah, gente. Para o trigo, a gente costuma ver mais casos ainda. Eu vou mostrar uma foto para vocês dessa situação que a gente vivenciou em Nazareno. Então, era uma área de trigo e estava sob palhada, muita palha. E aquilo ali, as espodópteras ficaram ali no meio. Na hora que houve o plantio da soja, teve uma perda imensa de estande por causa que a lagarta foi e comeu a plantinha nova de soja. Então é por aí que a gente começa a ter uma maior eficiência na nossa área, com o planejamento. Outro ponto é com relação a plantas daninhas. A minha cultura, ela só vai se estabelecer de uma forma efetiva lá no campo, a minha soja, quando ela não tem uma competição com plantas daninhas. Então, antes da semeadura, o que nós temos que fazer? Identificar as plantas daninhas que estão ali na área e entrar com controle. O maior problema que a gente tem é aquelas plantas que são resistentes ao glifosato. Então, capim amargoso, guanchuma, aquele capim que a gente chama aqui capim de forração, aqueles lá, eles já são resistentes ao glifosato. Então, a gente tem que entrar com uma mistura que vai quebrar a resistência
desses capins e vão controlar, correto? Outro ponto que a gente tem que perceber com relação às plantas daninhas é se existe ali na área aquelas que são chamadas proibidas e toleradas para a cultura da soja, que está lá nos nossos padrões de campo para soja, certo? Então a gente vai observar dentro da gama de plantas daninhas que eu tenho ali na área, tem alguma que está lá na minha listinha de nocivas proibidas e toleradas? Se tiver, a gente tem que ter uma atenção redobrada para isso. Por que eu falo isso? Vamos supor que a cultura anterior não foi milho, não foi trigo, não foi aveia, foi feijão calpi. Feijão calpi, Vigna unguiculata. Esse feijão, ele é uma nociva proibida para a cultura da soja. Então, por que isso? O formato dele é muito parecido com o formato da soja. Então, ele não consegue sair na linha de beneficiamento. E se aparece um grão desse daí no meu lote, a gente já tem o lote reprovado. Então, a gente deixa de fazer o nosso 3 em 1. Por causa dessa planta, pode ser até uma tiguera que ficou ali, né? Por causa disso, a gente já vai perder o nosso lote, eu não vou poder comercializar como sementes, ou seja, eu não vou ter uma lucratividade de 3 safras em uma, por causa da inspeção da área. Não fiz a minha inspeção bem feita, não levantei o histórico, aí ficou uma tiguera lá. Ela produziu, na hora que eu fui colher, saiu junto no meu lote reprovado. Pensa que prejuízo, gente. Você deixou de lucrar 3 vezes mais. Você deixou de lucrar 3 vezes mais na sua área por causa de uma falta de percepção do que estava acontecendo antes da semeadura. Então, se a gente tem esse tipo de situação, o que pode ser feito? A gente irriga a área, entra com uma irrigação ou espera a primeira chuva, né? Algumas regiões, como aqui em Minas, é muito tranquilo, porque antes da semeadura já choveu um monte, né? Já teve as chuvas iniciais ali e não prejudicou o meu tempo, né? O tempo da gente entrar com a nossa cultura. Então, esperou a primeira chuva, ou se eu tô debaixo do pivô, abri irrigação ali, vai nascer um monte, né? Um monte de planta daninha, um monte de tiguera que ficou ali da cultura anterior. E aí eu venho com o meu dessecante. Ponto importante: observar o efeito residual daquele dessecante antes de entrar com a soja. Alguns dessecantes, eles são prejudiciais para o estabelecimento inicial da cultura. Então, vai ter fitotoxidez ali. Então, observar esse espaço de tempo vai ser essencial para que a gente possa continuar com a nossa cultura de forma efetiva. Beleza? Com relação a tigueras, ainda tem outro ponto que eu gostaria assim, de frisar bastante com vocês. Milho em áreas de soja. Eu passei pela minha safrinha, ficou algumas sementes ali no solo do milho e elas começaram a crescer. Ah, Thaís, o que isso tem a ver? O que tem? Deixa a planta lá. Gente, se você deixa essa planta lá no campo, você está contribuindo para que a cigarrinha ela complete o seu ciclo. E depois, na hora que a gente entrar com milho, a gente vai ter problema
com a cigarrinha. O que que ela causa, Thaís? O que essa cigarrinha do milho causa? Ela causa o enfesamento do milho, ou seja, ela vai tornar a planta totalmente improdutiva. Ela causa perfilhamento, aquela planta vai ficar assim, ó, igual uma moita, cheia de perfilhos. A espiga vai dar um monte de boneca assim, ó, numa espiga só. E aquilo ali torna o milho improdutivo. Chegou lá no final, a gente vai plantar o nosso milho, a gente vai ter problemas de produtividade ali na frente. Ok? Então, de forma alguma, a gente não pode deixar. Não vamos deixar tiguera de milho na nossa área, não. Outro problema com relação a essas plantas, muitas vezes até mesmo da cultura anterior, é efeito alelopático. Vários estudos já têm mostrado efeito alelopático de algumas culturas para o desenvolvimento da soja. Alguns são benéficos, outros maléficos. Vocês já plantaram trigo mourisco? O pessoal lá do sul planta bastante, né? Aí Paraná, Santa Catarina. Vocês já observaram alguma modificação no desenvolvimento da soja com relação ao trigo mourisco? Duas vertentes estão sendo estudadas. Quando tem presença de sementes ali, de grãos na área, há um desenvolvimento positivo para a soja. E quando há um volume de palhada e de raízes na minha área, eu posso ter um efeito negativo, tanto para enraizamento quanto para o desenvolvimento da minha soja. Então, olha para vocês verem, né? Os compostos químicos que estão ali na minha planta vão refletir na minha produtividade ao final do meu ciclo. Uma coisa que antecedeu a minha semeadura vai refletir no meu 3 em 1. O mesmo acontece com outras culturas que possuem esse efeito alelopático. Não só culturas, mas até plantas daninhas que estão ali na área que podem interferir de forma negativa para o desenvolvimento da minha soja. Então, a gente tem que ter essa atenção. Muitas vezes, a maioria das vezes, vocês vão me ouvir falar muito isso na nossa jornada 3 em 1. Que é o quê? A atenção que eu dou para o meu processo vai refletir diretamente no sucesso do meu empreendimento, da minha lavoura. A atenção que eu dou a todos os processos do meu manejo, da minha cultura, vão refletir diretamente no meu 3 em 1. Isso vai ser determinante para dizer se eu vou ou não atingir a lucratividade de 3 safras em uma. Se você é um produtor atento, um produtor que segue os processos, que tem atenção a tudo relacionado ao seu plantio, à sua cultura, à soja, você é um produtor que tem a capacidade de fazer um 3 em 1. Agora, se você é daquele tipo que, deixa pra lá, isso aí depois a gente vê, isso aí depois a gente resolve. Você não tem perfil para fazer o 3 em 1. Desculpa a sinceridade, mas os produtores que têm o perfil 3 em 1, eles são diferenciados. Eles são diferenciados, eles têm mais atenção a tudo que está acontecendo ali no campo, ok? Vamos falar agora com relação às doenças. E aí?
lá na minha área, na hora que eu fiz o caminhamento para fazer a caracterização da minha área, havia algum vestígio de doença que é prejudicial à soja? Qual que é a doença hoje que mais prejudica a soja? Que muitos produtores falam assim, é o problema mais difícil que eu enfrento na minha lavoura é esse. Vocês sabem? É o mofo branco. É o mofo branco. Por quê, pessoal? O mofo branco, ele tem tanto hospedeiro, mas tanto hospedeiro, que é dificílimo a gente controlar. É muito difícil. Qual que é o principal modo de controle hoje? Palhada. Se eu tenho uma palhada efetiva no meu solo, eu não dou oportunidade para que os esporos, a estrutura reprodutiva do mofo branco, que é chamada potéssio, ele é como se fosse assim um cogumelozinho bem miudinho, alaranjado, ele é laranja. E se ele tem luz, se tem luz batendo nele, ele germina. Ao germinar, ele vai produzir uma estrutura que se chama escleródio, ele é como se fosse um cocô de rato, assim bem pretinho. E isso daí vai contaminar a minha área por diversos anos. Se eu impeço essa germinação, ou seja, se eu tenho palha ali no meu sistema, eu impeço a luz de chegar até essas estruturas reprodutivas. Então eu vou ter um controle bem eficiente do mofo branco. Mas se entrou na minha área, tem como eu controlar? Tem. Através do controle químico, né? A gente entra com vários grupos químicos diferentes e a gente consegue ter um sucesso relativamente bom, né? Se a gente fizer todo o manejo integrado, ou seja, se atentar para a palha, se atentar para o momento de aplicação, a gente consegue ter uma eficiência relativamente boa ali no controle do mofo branco. Beleza? Outro ponto para a gente observar. Beleza, andei na minha área, observei a cultura anterior, eu vi as doenças que podiam ali prejudicar a minha soja, observei as pragas que estavam ali presentes, se era do complexo das espodópteras, se podia prejudicar o desenvolvimento inicial da minha cultura. Outra praga que a gente tem que ter atenção é o percevejo, viu? Percevejo, a gente tem que se atentar a ele, porque ele pode causar desfolha também nas minhas plantas. E nos estágios reprodutivos, vocês já sabem o estrago, né? Se a partir de R5 eu tiver uma população alta de percevejo na minha área, eu não vou conseguir atingir meu 3 em 1. Por quê? Ele insere o estilete dele na minha semente. E aquilo ali vai causar um dano. Ao inserir esse estilete ali na minha soja, ele vai liberar uma toxina e vai necrosar aquele tecido ali, o tecido da minha semente, que não vai desenvolver. Então eu vou ter uma baixa qualidade ao final do meu ciclo. Então eu já vou perder meu 3 em 1. Então se atentar à presença de percevejos na área também é um requisito muito forte. Beleza, vamos para frente. Identifiquei se havia presença de mofo branco ali, que iria ser muito prejudicial à minha soja. E o próximo passo seria fazer as análises do solo.
Quais análises? Nematóide, super importante. Aqui no Laboratório Vigor, a gente realiza esses testes para ver quais os nematóides, a população desses nematóides na área. Então, é necessário realizar uma amostragem muito bem feita, né? Faz a amostragem, faz o caminhamento pela área, retira as amostras de forma correta e manda para o laboratório. A partir daquilo ali, a gente já vai ter uma ideia. Olha, tem muita heteródera. Então a gente vai ter problema com a soja. A heteródera hoje é um dos principais nematóides da soja. Ixi, mas olha, tem muito pratilênculos. E aí, como que a gente vai fazer o manejo desses pratilênculos? A gente tem que olhar o ciclo de uma forma conjunta. A gente tem que olhar o ano agrícola. A gente não pode simplesmente focar na cultura da soja e esquecer que posteriormente a gente vai ter a entrada ali do milho. A gente, ao plantar um milho ou uma cultura de inverno, a gente vai estar preparando a nossa área para receber a soja, que é a cultura principal. Então, a gente precisa sim se atentar a isso, realizar a sucessão e a rotação de culturas de uma maneira mais efetiva. Hoje, o que a gente tem utilizado? O consórcio do milho com a crotalária. Porque a crotalária spectabilis, ela consegue reduzir a população do pratilênculos. Então, a gente já vai ter uma redução de um agente causador de danos à nossa cultura da soja. Então, é onde a gente começa a se atentar para o que antecede a nossa cultura, tá? Então, só vamos fazer as análises. A partir da identificação, a gente vai traçar um plano de manejo para controlar esses nematóides. Outro controle assim que eu tenho visto muito resultado, para mim é um dos melhores que tem, porque além de controlar, a gente consegue conviver, né? A gente não consegue eliminar o nematóide ali da nossa área, mas a gente consegue até ter uma convivência boa com ele ali. É a aplicação do tricoderma. O tricoderma é um fungo biológico, né? É um tratamento biológico que a gente vai fazer no solo. Ele vai agir nos adultos. Então, tudo que é adulto ali do nosso solo, ele consegue combater, tá? Ele consegue colonizar e parar eles. Então, assim, ó, se eu tenho a fêmea adulta, se eu tenho o macho adulto ali no solo, ele vai controlar. O que ele não pega? Os juvenis pequenininhos e os ovos. Então, periodicamente, eu vou que estar realizando o manejo com o tricoderma. Ao realizar esse manejo, e tem outros também, além do tricoderma, tem os bacilos, né, que tem tido uma efetividade boa também, mas eu tenho visto muito resultado, e vocês podem confirmar, quem já faz o uso pode confirmar para mim, com o tricoderma. Além dele fazer essa retirada dos adultos ali da área, ele favorece o desenvolvimento radicular. Então, assim, ele provoca uma aeração ali no solo que vai desenvolver o sistema radicular de forma muito efetiva. Então, é bacana a gente pensar dessa forma, tá? Outro passo é realizar a análise de solo, que a maioria de vocês já fazem, né? Fazer a análise de solo, ver o que precisa ali a gente acrescentar no nosso solo para que a nossa planta esteja bem nutrida. É importante a gente realizar essa nutrição bem feita e pensar
na construção da fertilidade do solo. Não adianta nada eu realizar todos os outros manejos que eu comentei com vocês, se atentar para plantas daninhas, ver qual que é o ingrediente ativo que eu estou utilizando para não prejudicar a minha soja, não ter resíduo ali na área, olhar doenças, pragas que vão prejudicar o estabelecimento da minha cultura. Não adianta eu olhar a questão de nematóide se eu não realizar uma nutrição bem feita e não pensar na construção da fertilidade do solo. Por que isso é importante? No início, o produtor fala assim, mas eu vou trabalhar esse negócio de construção de fertilidade, vai me dar trabalho, vai aumentar meu custo inicial. Gente, mas lá na frente você vai ganhar. Às vezes você não vai precisar nem colocar nada. Pensa. Chega num nível de nutrição ali no solo, porque a fertilidade foi construída. Ela foi construída safra a safra, cultura a cultura, que chega num ponto que o solo está em excelente estado, que a gente não precisa ficar colocando muita coisa a mais. Então, quando a gente pensa no sistema 3 em 1, a gente pensa que é uma casinha dos porquinhos de tijolos. Conseguem perceber? A cada tijolinho que a gente vai colocando ali, a gente vai fazendo uma fortaleza. A gente está construindo o nosso negócio. Então, a gente está estabelecendo, fazendo um estabelecimento excelente para que a gente implante o nosso 3 em 1, para que a gente tenha uma lucratividade de 3 safras em uma. Fazer todos esses passos, a gente já vai garantir, né, a nossa qualidade e a nossa produtividade. Vocês conseguem perceber o tanto de problemas que nós evitamos de fazer um levantamento da área, uma caracterização da área, um caminhamento simples da área que eu vou implantar a cultura da soja? Olha o tanto de problema que a gente evitou por ter atenção. E é com essa atenção que eu quero que vocês façam a condução da lavoura de vocês a partir de agora. Fizemos toda a parte que antecede a semeadura, a gente consegue ter um planejamento efetivo do que está por vir. E a partir daí, a gente vai estar cada vez mais próximo do nosso 3 em 1. Então, se ficou alguma dúvida, se vocês têm alguma sugestão, peço que deixem nos comentários. Se você gostou, curta, compartilhe, manda para aquele amigo que produz soja, que isso com certeza vai fazer toda a diferença no processo de manejo, no processo de lucratividade da lavoura. Principalmente para você, produtor, que deseja lucrar o equivalente a 3 safras em uma. E eu tô aqui para isso, para te ajudar nesse processo, nessa jornada. Eu quero estar contigo nessa jornada, rumo ao 3 em 1. Tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal!